Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 4, parte 2. Continuando lá, porque parou no caminho, na metade. Que palavra é esta? Pois que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Isso aqui é um trecho da Bíblia, tá? Um versículo. Quando o buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. Jesus e os necessitados de ajuda eram unos com a mente subjetiva universal. A certeza e convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. O comando que ele lhes deu foi o apelo que fez ao subconsciente dos doentes. Além de saber, sentir e confiar absolutamente na reação da mente subconsciente, as palavras que com autoridade pronunciou. Milagres em santuários de todo o mundo. Em todos os continentes, em todos os países, curas acontecem em santuários. Alguns são mundialmente famosos, outros conhecidos apenas dos que moram nas suas proximidades, mais famosos ou obscuros. As curas ocorrem por motivos idênticos e por meio dos mesmos poderes da mente subconsciente. No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Diabutsu é uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura, de Buda, com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua. Dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava 2 laranjas como oferenda. Nesse momento, ela agradecia a Buda por ter-lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-a no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituiria a voz da cantora, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, a havia ajudado a despertar em si mesma a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e da fé total. Um exemplo maravilhoso neste particular é de um parente meu, que sofria de tuberculose. Tinha pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e lhe disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressara pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguiram um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo dos séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou o fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a $500. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou-o de sua mão. Apertou o anel contra o peito e orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essa acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua. Levaram a um joalheiro e mandaram engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu ao pai. O leitor
sabe naturalmente que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não foi a imaginação despertada em grau intensíssimo, além da esperança confiante em que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente. O pai jamais soube do estratagema. Se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Mas em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas, 15 anos depois, com idade de 89 anos. Eu achei graça agora porque eu já li esse livro, né? É uma releitura, mas eu não lembrava de forma alguma dessa história. Ou seja, o filho inventou que tinha pegado aquele anel com o monge, que tinha lá o pedacinho da cruz, e o homem se agarrou com aquele objeto e no outro dia amanheceu curado. E eu não lembrava que tinha essa história nesse livro. E isso aqui, de outros comentários já desse livro aqui, faz todo sentido, né? Que é quando a gente fala em um copo de água com açúcar acalmar a pessoa, sendo que não existe evidências científicas para isso. É de todo tipo. Me recordei agora que, como eu moro em cidade considerada interior, a gente tem esse negócio de rezadeira, né? Curandeira. Então, eu sempre levei lá meus filhos na curandeira. E agora, observando e lendo, eu compreendendo que até mesmo, né? Quando você vai na curandeira, no começo, no vídeo anterior, que fala que nos tempos eles faziam os rituais, né? Davam alguma bebida e aquela pessoa dormia. Aí eu vou dizer o pastor, porque eu não tô me lembrando o nome certo. Ia lá e sugestionava com a pessoa dormindo, né? Pra que aquela cura fosse feita. E eu lembrando que quando a gente vai aqui, onde eu moro na curandeira, fica aquele silêncio. Então, isso já vamos dizer que a nossa frequência cerebral já dá uma diminuída. Geralmente, eu nunca fui para uma curandeira que fosse num apartamento. Sempre não... Tinha uma que a gente ia, que era num sítio bem grande, só rodeado de árvores. A outra, mesmo que ela tenha a casa com quintal pequeno, mas tem as plantinhas dela, então a gente fica sentado lá em meio às plantas. E naquele silêncio acaba por reduzir as nossas ondas cerebrais, então a gente entra em um estado sugestionável. E aí ela vem com aquelas folhinhas, né, curando a gente, eu te benzo, e não sei o que, e fala aquele monte de palavra. E a gente se cura. E a gente se cura mesmo. Porque quando você para analisar, não foi ela que curou, foi a minha fé nela, na reza dela, que me curou. A minha fé nela, na reza dela, curou meu filho, minha filha. Então, assim, fica cada vez mais claro, com o passar dos capítulos aqui do livro, que não existe uma cura vindo do externo. A cura, ela vem de dentro, ela é interna. E eu tô muito, muito agradecida por estar fazendo essa releitura, porque não existe acaso e talvez eu precisasse me lembrar e reforçar que esse poder existe dentro de mim mesmo. Existe dentro de mim, existe dentro de você, existe dentro da mulher que pegou lá na roupa de Jesus e se curou. Ou seja, não é o externo, é o interno. Se eu acredito que aquela água é uma água benta, é uma água fluidificada e que ela vai me curar, ela cura. Se eu acredito que eu vou a um médium e ele vai fazer uma oração na minha cabeça e eu vou me curar, eu me curo. E no fim, somos nós quem nos curamos. Eu tive uma cura e na época eu disse que eu fui curada em tal lugar. E com o passar do tempo eu percebi que foi eu mesmo que me curei. Mas agora, relendo aqui o livro, tá ficando mais claro ainda para mim. Então vamos à frente com essa leitura.